É isso aí, galera. Hoje de uma forma diferente, mais um álbum histórico dos anos 80. Hoje eu vou fazer o live aqui pelo meu Face do Autobahn e depois eu publico lá no YouTube. Porque sábado tem Noite do Vinil no Autobahn, você sabe que eu gosto sempre de comentar algum vinil especial, sempre nas vésperas da Noite do Vinil. Bom, o álbum que eu vou comentar hoje é esse álbum maravilhoso aqui, o primeiro álbum do Yazoo, Upstairs at Eric's, álbum lançado em 82, e como eu sempre comento, né, esses álbuns que marcaram a história, esse aqui em especial, porque mundialmente a gente sabe que o Autobahn foi o primeiro álbum de música eletrônica da história, que influenciou tanto New Order, Depeche, Human League, Soft Cell, o próprio Vince Clarke, todos eles quando estavam com seus 14, 15 anos, ouviram o Autobahn e disseram, né, vou fazer música para isso. O próprio Emicida, uma entrevista assim, né, que quando ele ouviu o Autobahn ele falou, putz, eu preciso ser músico, preciso fazer música, eu quero formar uma banda para fazer esse som. Então o Autobahn foi o álbum mais influente para toda essa geração dos anos 80, todos eles resolveram fazer música por causa do Autobahn, que foi essa revolução na música. E era o começo da música eletrônica ou do technopop. Mas tem muita gente que já coloca isso como muito experimental, porque realmente o Autobahn é bem experimental. Ainda teve o Ultravox, o Human League e o próprio Gary Numan nos anos 70, fazendo essa música eletrônica pouco depois do Kraftwerk, né, as primeiras bandas a começar essa coisa eletrônica. Só que aí nos anos 80, tem muita gente que usa, você vai procurar algumas referências até em encartes de álbum, vinha aqueles releases nos anos 80, esses álbuns às vezes vinham com releases, e nos releases sempre tinham algumas coisas comentando assim sobre a banda que estava naquele álbum, então sempre vinham os releases, e também era em algumas matérias, até pela internet deve ter matérias que consideram, na verdade, o começo do synth pop ou do technopop, esse álbum, porque o começo era bem experimental, quando você pega Autobahn, mesmo Trans-European Express ou Man Machine do Kraftwerk, eles eram mais experimentais, né? E o mesmo o começo do Gary Numan, tanto no Tube A Army quanto na sua banda, quando ele saiu da banda e fez carreira solo, ou mesmo os dois primeiros álbuns do Human League, então eles eram muito experimentais. Aí esse álbum conseguem achar a fórmula como se fosse o começo do synth pop, do technopop, que era a junção ideal entre a música pop e a tecnologia e a música eletrônica, né? Então foi aí que nasceu para muita gente. Esse álbum é o começo do synth pop, que foi o primeiro a misturar bem isso. Bom, esse álbum é fenomenal, né? Estamos falando de Vince Clarke, galera. Não estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Vince Clarke, que é o maior criador de bandas dos anos 80. Afinal, ele conheceu o Martin Gore quando era muito jovem ainda, convidou o Martin Gore para formar uma banda, e todo mundo sabe o resultado que deu, foi o Depeche Mode. Aí ele fez o Depeche, depois ele saiu do Depeche, né? Ele compunha todas as letras, todas as músicas do Depeche, ele que fazia, o Vince Clarke, né? Além de tocar os teclados, ele que fazia todo o som. Ele resolve sair do Depeche e tomar uma outra linha musical e formou o Yazoo, e depois todo mundo conhece que depois que ele saiu do Yazoo, ele formou o Erasure. Então o cara é o gênio dos anos 80, quando a gente fala de gênio dos anos 80, a gente está falando de Vince Clarke, né? Que é o cara mais genial da década de 80, se eu acho o New Order a melhor banda, com certeza o Vince Clarke é o cara mais genial, porque ele só inventou o Depeche Mode, o Yazoo e o Erasure, né? Além de formar essas três bandas, é o compositor das três bandas, é o cara muito foda, o Vince Clarke. Então, e aí eu vou comentar esse primeiro álbum do Yazoo. O Yazoo, que eu sempre comento, que é uma das bandas mais saudosas dos anos 80. Assim como o Soft Cell. São duas bandas que tiveram uma carreira muito curta. O Yazoo teve 2 álbuns e o Soft Cell teve 3 álbuns. Para mim, sempre comento que estão entre as duas bandas entre as mais saudosas dos anos 80, porque foi muito pouco, né? Produziram muito poucos álbuns pela qualidade musical que a banda tinha. Imagina o que seria o terceiro álbum do Yazoo, ou o quarto álbum do Soft Cell, se fosse feito nos anos 80. Coisas maravilhosas, a gente fica com saudade do que não foi feito, né? Saudade do que ainda não existiu. E com certeza deveria ser ótimo. Mas vamos comentar o álbum então, Upstairs at Eric's. Essa aqui é a edição nacional da época, é raríssima, da Fermata, que saiu em 82, depois foi relançado o álbum e tal, quando a EMI comprou os direitos da Mute Records no Brasil e no mundo inteiro, então foi relançado. Mas essa aqui na versão da Fermata, de 82, tem exatamente 37 anos esse vinil, da primeira prensagem aqui no Brasil. E é fenomenal. Vou comentar então as músicas do vinil, depois eu comento um pouquinho das músicas que saíram no vinil americano, no vinil britânico e no vinil canadense. Tem umas diferenças entre esses vinis, e claro, depois as versões dos CDs também, que eu acabei comprando também os CDs, cada um com uma versão. Eu vou mostrar também o que são as diferenças desses vinis e desses CDs. Bom, primeiro eu vou comentar então esse álbum fenomenal, que foi para muita gente a origem do synth pop. O Upstairs at Eric's. O álbum já abre com Don't Go. Eu vou pegar aqui o single de Don't Go,
que é essa música maravilhosa. Bom, Don't Go é impossível de falar de anos 80 sem falar de Don't Go do Yazoo, né? Uma das melhores músicas dos anos 80, uma das músicas mais dançantes. E foi um single de muito sucesso na época, estourou, não só na Inglaterra, como em todo o mundo na época, chegou na parada Billboard também. Detonou Don't Go, e aliás tem um clipe fenomenal, né? Até postei ele ontem no Autobahn, o clipe de Don't Go, a Vince Clarke vestido de Drácula, é um dos momentos mais legais. Você nunca viu o Vince Clarke rindo muito, né? Ele começa a ter esse lado mais alegre, brincando lá no Erasure, né? Quando eles fizeram Take a Chance on Me, fizeram outros clipes e tal, que ele tá mais sorrindo. Mas nessa época ele era bem durão, o tecladista bem durão, bem estilo Kraftwerkiano mesmo. No Depeche Mode ele tinha essa linha nos shows e tal. E aí no Yazoo, nesse clipe, você se diverte muito com o Don't Go. E o que ele faz naquele teclado? Galera, eu sempre desafio, vamos lá, você acha que toca teclado? Vai, faz o solo de Don't Go, como faz o Vince Clarke. O cara era genial, em 82 o cara fazendo aquele solo de teclado fenomenal, já abre com aquele solo apaixonante. Vince Clarke é genial mesmo. E Don't Go era uma das melhores músicas daquele momento, tocando em todas as pistas do mundo inteiro. Então ele já abre o álbum com Don't Go, não precisa falar mais nada, né? Eu vou tentar resumir, porque meus vídeos costumam ser muito grandes, eu vou tentar resumir, porque eu acho esse álbum muito foda, esse álbum é muito bom, obrigatório. Bom, vamos pular. Vou pular para Bad Connection. Bad Connection é uma música muito legal, que eu conheci ouvindo o programa do Kid Vinil. Hoje, infelizmente, faz 2 anos que o Kid Vinil tocou pela última vez no Autobahn, né? Foi em 8 de abril de 2017. E aí a gente relembrando agora, lembrando que foi essa música Bad Connection, conheci no programa dele, eu tava ouvindo rádio e o Kid Vinil fazia um especial Vince Clarke. Não era um especial Depeche, nem Erasure, era um especial Vince Clarke, que o Kid colocava como um dos maiores gênios dos 80, então ele fez um especial de toda a carreira do Vince Clarke, as 4 músicas do Depeche Mode, que ele compôs, fez, e tudo que ele apresentou, né, que ele fez toda a composição da música e tal, que é 4 músicas do primeiro álbum do Depeche, depois 4 músicas do Yazoo e 4 músicas do Rage. Ele fez 1 hora de programa, isso faz mais de 30 anos quando eu vi esse programa, mas foi ali que eu conheci essa música Bad Connection, porque eu conhecia as 3 músicas do Yazoo que saíram novela na época, né? Que eram Don't Go, que saiu no Final Feliz, Situation, que saiu no Sol de Verão, e a Nobody's Diary, que saiu na Guerra do Sexo. E essa Bad Connection que eu conheci com o Kid Vinil tocando. E essa música é maravilhosa, digamos que ela pelo contrário, nesse caso, ela é a avó da Telephone Call do Kraftwerk, né? Ela é a primeira que fala da desconexão, de ficar sem conexão, mas na verdade isso em 82 a gente tá falando, hein, galera? De não conseguir falar com a pessoa que ela quer falar, que na verdade é a Alison Moya que canta, ela não consegue falar e vai escrevendo isso na letra, né? Que ela tá na Bad Connection, que ela precisa avisar que tá indo pra casa e não consegue falar com a pessoa. É muito legal, uma música muito romantic e apaixonante. Você vê como o Yazoo, esse detalhe é importante, porque o Vince Clarke, no Depeche, ele fazia aquela música super pop, super dançante, e o próprio Don't Go é pop, dançante, mas ele começa a misturar nesse álbum, quando ele chama a Alison Moyet para cantar as músicas dele, porque a Alison Moyet ele conheceu desde criança, desde os 11 anos eles se conheciam, estudavam música juntos, mas cada um no lugar, né? Ele fazia a parte de estudo de teclado, de violão e tal, e ela só fazia vocal, no estudo de voz, mas eles se conheciam. E a Alison Moyet tem aquele vocal mais para soul music, né? E essa talvez tenha sido a invenção, a grande revolução desse álbum. É misturar um cara de sintetizador, de pista de dança, totalmente Kraftwerkiano, com uma vocalista de soul music. Tanto que a voz da Alison Moyet é fenomenal, encaixa fenomenalmente nas músicas do Yazoo, né? É sensacional como ela consegue encaixar isso, com uma genialidade do Vince Clarke e da própria Alison Moyet de fazer esse encaixe fenomenal. E a gente percebe isso em Bad Connection, que já tem uma outra linha musical, não é como o Don't Go, ela é mais paradinha, mas é apaixonante. Bom, eu vou tentar resumir, vamos lá. A próxima é I Before E, Except After C. Na verdade, essa música era totalmente experimental. Ela até não tem no CD brasileiro, no CD brasileiro ela foi cortada. Ela é muito experimental, essa música, porque imagina, em 82, ele está descobrindo o sintetizador e o sample. Aí ele começa a brincar com a voz. Se você ouvir essa música, tem só no vinil. Eu acho que no CD, deixa eu ver aqui, acho que no CD americano saiu. No CD americano saiu, no brasileiro foi cortado. No americano e no canadense tem. Essa música, que é a versão que já tem no álbum. Ele vai brincando mesmo com o sintetizador. Então vai sair uma frase dele, ele fica repetindo aquela frase. Fica repetindo e brincando com o sample. É uma brincadeira mesmo, você vai ver a música, ela é totalmente experimental. São 4 músicas de ficar testando o que faz cada botão do sintetizador, o que dá pra brincar com cada voz. Isso é uma coisa que você fazia, talvez em estúdio, brincando, antes de gravar a música. Eles resolveram colocar isso em música. É genial. Vale a pena ouvir como realmente registro histórico. Você não vai tocar numa balada, você não vai tocar numa rádio, isso.
mas como registro histórico vale a pena dar uma ouvida como eles eram revolucionários e como ali começa muita coisa diferente na história da música. 82. Bom, vamos pro lado B. Eu vou tentando resumir o lado A, vamos pro lado B. O lado B tem Only You, que foi o primeiro single do Yazoo, né? O primeiro single do Yazoo, Only You, que chegou no Top of the Pops, inclusive. Foi quando Alison Moyet e o Vince Clarke se apresentaram no Top of the Pops pela primeira vez. Foi quando essa música chegou ao topo com Only You. E engraçado, olha, detalhe interessante. O que tem no lado B desse single, Only You foi o primeiro single, e no lado B do single, antes de lançar Don't Go, já vinha Situation. Situation era o lado B do single, que era a música que eles tinham composto logo no começo, mas não investiram nela. A música ideal era Only You. Só que o que acontece? Nos Estados Unidos, Only You não fez sucesso e Situation fez sucesso. Aí eles lançaram um single só nos Estados Unidos, na época, que foi o single de Situation. Foi lançado o single de Situation, em vez do single de Only You, nos Estados Unidos e no Canadá, né? Os dois países fez muito sucesso e só isso, eles chegaram no topo da parada dance da Billboard. Um lado B, uma música que era lado B do single em inglês, chegou no topo da parada da Billboard e até hoje toca na Festa Autobahn, todos os sábados praticamente, você vai ouvir Situation, né? O Yazoo você vai ouvir toda noite, uma noite você vai ouvir Don't Go, uma noite você vai ouvir Nobody's Diary, outra noite você vai ouvir Situation, mas essas três músicas, uma delas tem que sempre tocar na festa. Nós vamos continuar na sequência aqui, tá contando de Only You, que é esse primeiro single do Yazoo, fenomenal, e aqui tem uma foto do Vince atrás. Muito louco. Depois vamos para Goodbye 70s, que já era um recado, né? Se a gente analisar o que era Goodbye 70s, ele estava dando adeus aos anos 70, né? Era bem o começo dos anos 80, era como ia ser a música dos anos 80, ia ser essa eletrônica. Então era uma despedida do que era a música eletrônica dos 70, que era a disco music, e começa realmente o tecnopop. Acho que esse é um marco, e acho que por isso que muita gente cita esse álbum também como marco, porque ele já diz claramente que adeus anos 70, agora começa uma nova trilha musical. E aí mesmo começa a música dos anos 80. Bom, vamos resumir. E aí viria Tuesday. Tuesday vem no primeiro vinil inglês. A Tuesday veio no vinil inglês, que seria a próxima música. Mas no vinil brasileiro, da própria Fermata, e no vinil americano e canadense, foi lançada a Situation no lugar, porque estava estourando na América, né? Estava estourando nos Estados Unidos e toda a América que estourava, enquanto na Inglaterra era Only You que tinha estourado e Tuesday estava no álbum original. Então no próprio vinil brasileiro já foi mudada a música. Na primeira versão já era Situation que foi lançada. Então por isso que a gente vai comentar também de Situation, que para nós aqui chegou junto como se fosse do mesmo álbum. A mesma coisa aconteceu com quando eu comentei o Closer, né, o Love You Two Years Apart, na verdade saiu no Brasil, mas não está no álbum original, né? Ela só foi lançada aqui no Brasil como música de álbum, né, do Closer, mas era uma música de single que na verdade, como ele tinha se matado, né, o Ian Curtis tinha se matado, então não tinha como lançar em álbum mais pra frente, acabaram colocando no álbum brasileiro, mas não saiu no álbum original lá na Inglaterra. E a mesma coisa aconteceu com Upstairs at the Eric's, né, a Tuesday foi cortada e colocaram Situation no lugar dela, e realmente Situation era um mega hit. Então a gente tá falando de 3 singles já nesse álbum, 3 singles que arrebentaram nos anos 80, né. E tem a dub version e a versão 12, que é a versão que eu costumo tocar na Autobahn, que é a versão maravilhosa, indicadíssimo, essa versão 12 de Situation, né, que não é a versão que saiu no álbum brasileiro da época. Bom, para encerrar, eu vou comentar Bring Your Love Down, que é um ritmo mais com cara de dance mesmo, de Situation. O resto do álbum é bem calmo, é bem romantic, tem aquele lado soul da voz da Alison Moyet misturado com os sintetizadores dele, então ficou uma coisa não tão dançante, né, o resto do álbum. Você vai pegar umas 6, 7 músicas aí que são mais de boa. E aí eu tô comentando essas que são mais pistas, tirando Only You, que não é tão pista, mas que é também apaixonante. E aí tem Bring Your Love Down, que na época que eu conheci esse álbum através, né, como eu falei do Kid Vinil, do programa que ele tinha na rádio, eu comecei a ouvir primeiro as músicas dançantes do álbum. O que me atraía era a pista de dança. Eu, super adolescente, eu queria dançar essas músicas, então. E eu comecei a curtir Bring Your Love Down. Depois eu comecei a prestar atenção nas outras músicas mais paradas do álbum, e eu acabei amando o álbum inteiro. Então eu indico, na verdade, o álbum inteiro. Vale a pena ir atrás desse vinil. Eu não sei se dá para encontrar ainda essa versão original, né? Mas dando uma vasculhada, aí quem sabe encontra esse vinil original, ou pode encontrar a reedição dele depois da EMI, que aí já saiu uma grande prensagem dele, já vendeu bastante. A primeira edição da Fermata também é óbvio, né? Para quem é colecionador vale a pena ir atrás. Bom, estava comentando do álbum. O CD, como eu falei, o CD nacional eles deram uma aproximada na capa, né? Essa capa eu acho genial, já vou comentar de novo. E, na verdade, no CD nacional, eles colocaram Situation e colocaram The Other Side of Love, que é o outro single do Yazoo, da época, mas não tá nesse álbum, como bônus track, né?
E aqui, na versão inglesa, na versão americana e canadense, que é o CD americano, eles mantiveram a capa igual a do vinil e mantiveram Situation, mas não cortaram I Before E, Except After C. Eles deixaram essa música, cortaram só a Tuesday mesmo. Vamos voltando à capa, só pra gente terminar. Eu acho genial essa capa. Essa capa tem até um detalhe interessante. Qualquer dia eu conto a história dessa capa, como é que eu conheci pessoas tirando xerox dessa capa numa banca lá no centro de Osasco. Uma cena louca, mas um dia eu conto essa história, que foi o dia que eu conheci, fiz milhares de amigos através desse primeiro dia que eu vi uma pessoa com essa capa de disco tirando xerox numa banca de jornal. Inacreditável. Isso foi há mais de 30 anos, né? Mas foi muito legal. Ele colocou 2 manequins, que na verdade acho que o Vince Clarke ele tinha uma visão futurista, né? Porque parece que o Vince Clarke hoje, mas na época obviamente que não parecia, ele tinha cabelo e tal. Mas se você olhar, parece o Vince Clarke hoje. Talvez ele tenha visto como ele ia ficar ali 30 anos e montou um manequim desse jeito. E a própria Alison Moyet seria, né, em tese, outra pessoa que não parece também com ela, mas eram 2 manequins que ele na verdade cortou e colocou para fazer essa foto fenomenal. Uma foto genial, eu achei essa capa, desde aquela época eu achava essa capa genial, muito bem elaborada. Bom, é isso aí, galera. Sábado estamos no Autobahn, noite do vinil, então vocês vão ver vários desses vinis aqui, Alphaville, própria Alison Moyet, Erasure, Gary Newman, New Order, Depeche, Soft Cell, Smiths, The Cure, todos os vinis dos anos 80, além de ter uma loja de vinil dentro da festa. Vai ter uma loja de vinil dentro da festa que vocês vão poder comprar vinis e tal. Os caras vão montar um stand de vinis com centenas de discos de vinil dentro da festa. Inclusive vai ter 2 picapes, né? Uma vitrolinha lá para você ouvir enquanto tá rolando o som da pista, vai ter um fone. Você pode pegar, botar o disco que você ouviu lá, o disco, mas esse disco é legal, quero dar uma ouvida. Você põe ali na vitrola e vai dando uma ouvida enquanto a pista tá dançando outra coisa. Vai ser muito louco. É um momento histórico. Prepare-se que sábado vai ser uma daquelas festas mais imperdíveis. Além de ter tocando em vinil na pista, da cabine, né? Tocando as músicas na pista com vinil. Você vai poder ir no segundo andar e ver uma loja de vinil ali, física, poder comprar alguns vinis e ainda por cima para poder ouvir no fone, diferente do que tá tocando na festa, vai poder ouvir aquele disquinho lá, o que você quer comprar ou não, mas para dar uma ouvida no disco. É isso aí, galera. Então sábado estamos na festa Autobahn, a noite do vinil. Vai ser histórico. Quero ver vocês lá. Até mais.